Ama- Amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro. Cosmovisão, pensamento reducionista. Então, amados, o que é o pensamento reducionista? Reduzir para simplificar. Essa é uma coluna. Reduzir para simplificar. Constatar o que é simples. Outra coluna, bem diferente. Na primeira coluna, eu trabalho a realidade na qual eu estou. Na segunda coluna, eu trabalho consciência. Na realidade na qual eu estou, eu tenho que justificar o tempo todo o que eu penso, faço, falo, ouço, e etc, e etc, e etc. Na segunda coluna, a percepção do que é simples é notória e é completa. Quando se fala que Deus é simples, considere, por exemplo, isso. Os seres humanos são os únicos animais que fazem dieta. No pensamento reducionista, dieta é correto, faz sentido. No entanto, é bom, é útil e vale a pena? Qual é o sentimento que evoca de uma dieta? Sacrifício. Qual é a emoção? Esforço. Agora, você é simples. Você percebe o que é simples. Você intui o que é simples. Não faço e ponto. Não falo e ponto. Faço, ponto. Falo, ponto. É convicção. Você depreende no que é simples, convicção e nada mais. Amados, veja, não se trata de fugir. Todo aquele que foge é encontrado. Se trata de resolver. Resolva. Eu quero manter um pensamento reducionista porque eu tenho uma certa vida com uma certa pessoa de um certo jeito. Ou eu sou. Eu reconheço o que é simples. O que é simples é eterno. O que é simples não precisa de justificativa. O que é simples não precisa de motivo. O que é simples detém propósito, intenção e emoção total. O que é simples já está ajustado a Deus Mãe e Deus Pai. Ajustado. As outras pessoas é que precisam de justificativas. Você sabe. Você é. A brutal diferença do você é um ser para eu ser uma pessoa é total. O ser não tem CPF, não tem RG, não é reconhecido por qualquer meios que você conheça, que são aceitos, válidos em uma sociedade. Um ser está em outra realidade. Um ser
progressivamente deixa de usar o pensamento reducionista para justificar aonde está, ou para justificar o que faz, ou para justificar o que não faz, ou para justificar o que não pensa. Pergunto, pode alguém em toda a história da espécie humana, uma vez que aceita, entende e compreende que a miséria é antinatural, pode alguém conviver com essa ideia de verdade? Aceitar que essa ideia está aí e que não há nada que eu possa fazer? Não, simplesmente existe. Vamos esquecer isso. Pensamento reducionista. Vamos esquecer as mortes, os estupros, vamos esquecer as pessoas mas que detêm poder, que continuam a fazer o que sempre fizeram. Vamos esquecer. Por quê? Porque tem o fim de semana, feriado, a feijoada, o samba, o pagode, o funk, o punk, seja o que for. Qual nome você dê à denominação musical, etílica, a denominação de passeio, pensamento reducionista. Ah, eu vou aprender alguma coisa se eu fizer isso. Amados, você só vai aprender algo quando você aceita. E para aceitar é preciso ser. Para entender é preciso ser. Para compreender é preciso ser. Eu aceito, eu sei que sou um ser em constante evolução. Eu entendo, eu sei que sou um ser em desenvolvimento que contribui. Eu sei que sou um ser que compreende que eu não sou nada sem o outro, porque o outro sou eu. Você aceita, entende, compreende isso. Então você trabalha em prol disso, da forma que estar melhor no agora. Da forma que você percebe melhor no agora. Você trabalha em prol de Deus, da melhor forma possível. Todo aquele que tem pensamento reducionista trabalha em prol de si próprio. Justifica o tempo todo, tudo, porque é assim, assado, e etc, e etc, e etc. Todo aquele que vive o ser simples aceitou, entendeu e compreendeu que eu tenho que estar fazendo algo. Ponto. E, paralelo ao eu tenho que estar fazendo algo, eu tenho que ser. E o que significa eu tenho que ser? Pensamento e ação está em movimento. Energia e matéria em transformação. Eu tenho que ser parte do circular da vida. A vida não para, vocês conhecem essa frase. Mas vocês têm consciência do alcance dessa frase? Porque até aqui, o grande alcance dessa frase é: a vida não para porque eu vou sofrer. Ah, pô, se eu não me aposentar. Ah, se não acontecer B. Ou se não acontecer C. E agora? Como é que eu vou ficar? Em certo momento, o pensamento reducionista evoca isso. O sentimento e emoção de baixa vibração. Para que você, imobilizado, aceite. Entenda que é só isso e compreenda, é melhor morrer. Assim eu evito problema para os outros. Quando você decide que abandona o pensamento reducionista, a tua vida automaticamente vai se transformando. Você
obviamente se torna outro ser. Você obviamente se torna um ser. Você obviamente deixa de ser uma pessoa. É um processo. O abandono do pensamento reducionista é a pessoa passa a ser um ser e o ser passa a ser outro ser. É um processo. Ele não tem fim. O ser vai mudando. Por quê? Porque o grau de consciência do ser muda. Então o ser muda. Pensa que um CPF mora num bairro humilde, numa cidade, e o CPF saltou de qualidade de vida, passou a viver num bairro de classe média. Aí saltou de qualidade de vida, passou a viver num bairro nobre. A pessoa, no processo, se torna um ser que depois se torna um outro ser. Percebe que o dito pobre não faz o que um classe média faz, que não faz o que o rico faz, os ditos pobres, classe média e rico. Percebe isso? Que isso acontece? O pensamento reducionista do dito pobre e o pensamento reducionista do dito classe média é de um certo tipo. Mas, inclusive, o rico também pode ter pensamento reducionista. E como é que a pessoa com a vida perfeita pode ainda ter pensamento reducionista? Porque ela não apoia o outro, que é ela. Ela ignora o ser, que é o outro, que é ela. E por que isso é tão difícil de aceitar, entender e compreender? Porque se vive a separação. O torcedor do outro time, o morador da outra cidade, o que vive no outro país, todos têm os mesmos sentimentos e emoções. Todos são do mesmo potencial. Portanto, a separação é ilusória. O que muda? A roupa, os costumes, os hábitos, as tradições, o CPF, o RG. O que fica? O ser. Você, quando aprende a se comunicar com o ser, você abandona de verdade o pensamento reducionista. Isso é cosmovisão.